Olá, pedimos que se acomodem para que a gente possa dar início ao nosso evento. Eu sou Robson Oliveira, serei o mestre de cerimônias da 21ª semana do Livro dos Espíritos e, como forma de inclusão, farei minha autodescrição. Tenho estatura mediana, pele parda, uso barba já grisalha, cabelo preto também com mechas grisalhas, visto uma calça jeans, uma camisa azul com a logo e com o tema do evento. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à 21ª semana do Livro dos Espíritos, uma realização da Sociedade Espírita José Pititinga, com apoio da Sociedade de Educação Espírita Joana de Ângeles, do Núcleo de Educação Espírita Ação Assis, da Sociedade Espírita Vinha de Luz, da Sociedade Espírita Rafael Lírio, do Conselho Federativo Regional 5, CR5, e da Federação Espírita do Estado da Bahia. E para abrilhantar a noite de hoje, convidamos Carolina Daltro para o nosso momento musical. Boa noite, gente. É um prazer, uma emoção também. Eu sempre fico emocionada, tudo na barriga, mas um prazer muito grande estar aqui, tá? E que Jesus possa estar conosco nessa noite, não só nessa noite, mas em todo o evento, nos dando sabedoria, nos dando paz, nos intuindo na melhor das reflexões e palavras, e que nós possamos sair daqui preenchidos de amor, de paz, de harmonia. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, tu conheces meus pensamentos. Quer deitado, quer andando, sabes todos os meus passos. Antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Cantem, Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Deus, tu me cercaste em volta, tuas mãos em mim repousam. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei também que ali te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali
sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas. Que Deus... Obrigada. Que Deus não permita que nós percamos o nosso romantismo, mesmo sabendo que as rosas elas não falam. Que nós não percamos o nosso otimismo, mesmo sabendo que o futuro que nos espera não é assim tão alegre. Que nós não percamos a nossa vontade de ter grandes amigos, mesmo sabendo que com as voltas que o mundo dá, eles acabam indo embora. Que nós não percamos a vontade de ajudar as pessoas, mesmo sabendo que muitas delas são incapazes de reconhecer, de retribuir. E que nós não percamos também a vontade de amar, mesmo sabendo que a pessoa que às vezes a gente mais ama pode não sentir o mesmo por nós. Que nós não percamos a vontade de ser grandes, mesmo sabendo que o mundo é pequeno. Pois a vida é construída nos sonhos e concretizada no amor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração sustenta-me, sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero mais falir. Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Obrigada, gente. Tem uma história linda para te contar. Preste atenção que é sobre o amar. Dedicação, felicidade, realização. Plantar para colher o fruto do coração. E aí, ó, regar. O amor criou raízes bem dentro de mim. Cuidar, o amor chegou bem forte no meu peito assim. Olhar e perceber que o outro ainda não sentiu.
gentil e esperar, entender que todo tempo é tempo de amar. Essa linda história virou canção para você. O amor, quando ele é forte, faz tudo acontecer. Acredite que o futuro virá sorrindo, e o amor vai desenhar um mundo mais lindo. Regar, o amor criou raízes bem dentro de mim. Cuidar, o amor chegou bem forte no meu peito assim. Olhar e perceber que o outro ainda não sentiu. E esperar, entender que todo tempo é tempo de amar. Pra que falar se você não quer me ouvir? Fugir agora não resolve nada, mas não vou chorar. Se você quiser partir, às vezes a distância ajuda. Porque essa tempestade um dia vai acabar. Só quero te lembrar de quando a gente andava nas estrelas, nas horas lindas que passamos juntos. A gente só queria amar e amar, e hoje eu tenho certeza que a nossa história não termina agora. Porque essa tempestade um dia vai acabar. Quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abra a janela e veja que eu sou o sol. Eu sou céu e mar, eu sou céu e fim, e o meu amor é a imensidão. Quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abra a janela e veja que eu sou o sol. Eu sou céu e mar, eu sou céu e fim, e o meu amor é a imensidão. Não deis aos cães o que é santo, nem aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. O sagrado é o que atende ao espírito e tudo que diz respeito à sua ascensão. Ocupar-se com experiências que gerem crescimento e que estejam de acordo com a busca pela designação pessoal promoverá a sensação de que muito tempo se dispõe para realizar. Lançar pérolas do que é valioso, é desfazer-se do que é valioso, do que é útil à vida.
Lançar aos porcos é desperdiçar aquilo que é necessário à sobrevivência, o que implica em enfrentar mais dificuldades para alcançar-se os mínimos objetivos. Compreendendo o quanto pode fazer por si e o quanto pode construir com a sua inteligência e sabedoria, e sabendo da sua condição de artífice do seu destino, o espírito se perceberá a própria luz que projeta no mundo. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 tempo. Entro num acordo contigo. Tempo, 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 tempo. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo, 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 tempo. És um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Que sejas ainda mais vivo ao som do meu estribilho. Tempo, 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 tempo. Ouve bem o que te digo. Tempo, 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 tempo. Peço-te prazer legítimo e o movimento preciso. Tempo, 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 tempo. Quando o tempo for propício. Tempo, 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 tempo. E aí, ó. De modo que o meu espírito ganhe um brilho definido. Tempo, 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 tempo. E eu espalhe benefícios. Tempo, 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 tempo. O que usaremos para isso fica guardado em sigilo. Tempo, 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 tempo. Apenas contigo e comigo. Tempo, 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 tempo. E quando eu tiver saído para fora do teu círculo. Tempo, 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 tempo. Não sereis nem terás sido. Tempo, 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 tempo. Ainda assim acredito ser possível reunirmos. Tempo, 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 tempo. Num outro nível de vínculo. Tempo, 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 tempo. Portanto, peço-te aquilo e te ofereço elogios. Tempo, 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 tempo. Nas rimas do meu estilo. Tempo, 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 tempo. Ainda tem tempo?
falar em tempo. Mais uma. Então, vamos falar de paz agora, né? A paz invadiu meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já nem me entrego mais. A paz fez o mar da revolução, invadir meu destino. A paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, aí, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar apresenta em mim o lamento de tantos ais. A paz invadiu meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já nem me lembro mais. A paz fez o mar da revolução, invadir meu destino. A paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim o lamento de tantos ais. Aos nossos corações, viu, gente? Um ótimo seminário para todos nós. O nosso agradecimento a Carolina Daltro. São 167 anos do Livro dos Espíritos, marco inicial da doutrina espírita, Paris, 1850. Um estranho fenômeno passou a ser um corriqueiro pretexto como passatempo para reuniões que aconteciam em salões culturais ou mansões de senhoras da sociedade parisiense. Tratava-se das mesas girantes, que era uma febre que assolava a capital francesa nos meados do século XIX. Uma das pessoas que compareciam às reuniões foi Hippolyte Léon Denisard Rivail, um professor de ciências de 50 anos. Se as pessoas viam o fenômeno como diversão, Rivail ia às reuniões das mesas girantes como um cientista. Fazia perguntas sérias e anotava as respostas que obtinha. Ao longo de 20 meses, o professor francês
coordenou longas reuniões com médiuns, fazendo perguntas a eles e colhendo respostas que ele acreditava vir dos espíritos. As respostas obtidas eram revistas, analisadas e muitas vezes comparadas com outras mensagens. Quando Rivail acabou de editar as perguntas, surgiu um problema. Qual seria o título e quem deveria assinar a obra? Como não se considerava autor, e sim um organizador, deu o nome óbvio: O Livro dos Espíritos. Mas alguém precisava assiná-lo. Rivail consultou os espíritos e uma entidade deu a ele o nome de Allan Kardec, porque esse tinha sido o nome que ele teve numa vida passada, como um sacerdote druida. Organizando as respostas para 501 perguntas sobre o universo, Kardec criou a doutrina e a visão de mundo do Espiritismo. A segunda edição, definitiva, contém 1019 perguntas. A última delas é: o reino do bem poderá um dia realizar-se na Terra? Parte da resposta é: o bem reinará na Terra quando entre os espíritos que vêm habitá-lo, os bons predominarem sobre os maus. Então, eles farão reinar na terra o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. Estava criado o livro, e com ele uma nova doutrina para os homens. Neste momento, a Sociedade Espírita José Petitinga gostaria de homenagear o espírita André Luiz Peixinho, médico, psicólogo, palestrante, professor, escritor, filósofo. Peixinho teve uma caminhada dedicada à doutrina e ao movimento espírita, atuando pela unificação. Foi presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, FIB, e representante regional do Conselho Federativo Nacional da FIB. Um legado de amor e trabalho na seara do bem. Assistiremos agora a um vídeo em homenagem ao nosso irmão Peixinho, de autoria do Círculo de Leitura André Luiz Peixinho. Agora descubra que há uma liberdade que nos espera. Imagine-se liberto de todos esses apegos e viaje nesse vir a ser que Ele espera para lhe dizer que a felicidade existe exatamente onde não há prisões, onde não há apegos. Tente sentir este mundo desta forma, livre, como a brisa. A brisa que as praias alisam e encrespa as ondas do mar. Sem algemas no passado, sem amarras ansiosas no futuro. Simplesmente livre. Desapegado. E agora, compromisse-se. Faça mesmo um propósito. A cada dia, me desapegarei mais de alguma coisa, até conhecer a liberdade, que é vida plena. Queremos agora agradecer os nossos patrocinadores, que possibilitaram a realização deste evento. Carrossel, CMO, Centro Médico e Odontológico, Apoio Serviços Educacionais, Pena Branca Hotel, Codisplan Contabilidade, ACA Contabilidade, Rede Laboclive, Fazenda Primavera, Hospital Santo Antônio,
Daniele Soares, Restaurante e Confeitaria Saudável. Convidamos os presidentes ou representantes das Casas Espíritas de Santo Antônio de Jesus, senhor Edson Dias, senhor Marcelo Neri, senhora Antônia Francisca, senhora Romilda, senhora Fátima, e convidamos também Ana Cláudia, da Sociedade Espírita Chico Xavier de Laje, para, nesse instante, sentarem aqui na frente do palco, do lado esquerdo. Neste instante, solicito ao senhor Edson Dias que faça a nossa prece da noite. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs aqui presentes, irmãos e irmãs internautas que assistirão esta palestra em outro momento. Antes de fazermos a nossa prece, queremos expressar a todos e todas a alegria desta casa por estar mais um ano prestando esta homenagem ao nosso querido livro, o Livro dos Espíritos. Esse livro que nos trouxe tanta alegria, tanta luz, tanto conhecimento, com certeza nos levando a isso que nosso saudoso presidente, irmão querido André Luiz, que é a nossa liberdade, o desapego das coisas materiais que nos levará à nossa felicidade. 21ª semana, me lembro como se fosse hoje, da nossa primeira semana no ano 2003, né? Quando esta casa tomou a decisão, né, de também fazer um evento no primeiro semestre de cada ano, porque no segundo semestre os nossos irmãos da Sociedade de Educação Espírita Joana de Ângeles realizavam o encontro com a cultura espírita. E nós, então, discutimos e decidimos também aproveitar, né, que no primeiro semestre estava vago, né, vamos também fazer um evento prestando uma homenagem ao Livro dos Espíritos. E tomamos como referência um trabalho que era realizado na cidade de Nazaré. Os irmãos de Nazaré realizavam sua semana espírita no segundo semestre, e no primeiro semestre eles faziam uma homenagem ao Livro dos Espíritos. E assim foi feito, né? Nós começamos naquela ocasião com nossos irmãos do Joana de Ângeles, né? Nosso irmão Jacó Rodrigues e outros irmãos e irmãs, e eles aprovaram, né? Concordaram conosco, e de lá para cá até hoje, né? São 21 anos, gente, 21 anos ininterruptos, né? Como eu falei hoje no programa de Marcos Augusto, nem o Covid impediu que nós realizássemos a nossa semana de O Livro dos Espíritos, né? Mantivemos, né? Graças a Deus. E hoje estamos aqui, né, com esse tema maravilhoso, que é a dimensão espiritual do ser humano, mas o primeiro tema da nossa semana foi o seguinte: o Livro dos Espíritos, resposta para todas as questões da humanidade. O primeiro tema que nós utilizamos foi esse, né? Porque realmente ele tem respostas para todas as questões da humanidade, né? Ele como o livro base da doutrina, complementado pelos demais livros, né, que nós já conhecemos, e que nos trouxe esse arcabouço de luz, né, esse espetáculo espiritual que tanto bem nos faz. E nessa oportunidade, nós agradecemos, né, a todos os irmãos e irmãs que fazem parte do movimento espírita de Santo Antônio de Jesus, de cidades circunvizinhas, né, que sempre estão nos apoiando, né, nesse trabalho. Nossa gratidão eterna a todos e todas, e que Jesus nos abençoe a todos para que possamos continuar, né, com esse compromisso, honrando esse compromisso que nós temos consciência de que foi assumido
enquanto estávamos na espiritualidade. E aqui estamos, né, graças a Deus, né, dando continuidade, realizando essa 21ª semana de O Livro dos Espíritos. E nós ficamos felizes, né, em ver essa beleza, esta casa, do jeito que está, né, com a presença dos nossos irmãos, né, que vieram de Salvador, nosso irmão Ricardo Carvalho, que é um grande exemplo para nós espíritas, um companheiro que esteve sempre ao lado, nosso querido André Peixinho, que eu conheci Peixinho na década de 60 ainda, viu, gente? Não somos velhos não, mas foi da década de 60, né? Lá na Juventude Espírita Nina Aroeira, lá na Barão de Cotegipe, nós iniciamos ali, né? Depois cada um seguiu o seu caminho, e aqui estamos, né? Nosso irmão hoje está na pátria espiritual, com certeza, dentro em breve, trabalhando duro, né? Pelo engrandecimento da humanidade. Enquanto isso, nós ainda estamos por aqui, né, até o dia que Jesus desejar, né? Mas vamos fazer, depois dessas breves palavras, a nossa prece, né, de abertura desta 21ª semana de O Livro dos Espíritos. Amado Mestre Jesus, nesse momento, Senhor, expressamos a vós a nossa profunda gratidão por permitires a existência desta casa, por permitires que companheiros dedicados, compromissados, honraram o compromisso assumido com o Senhor e deixaram esta árvore frondosa, esse espaço de luz que nos oportuniza o nosso crescimento espiritual através da nossa educação. Nesse momento, Senhor Jesus, com as vossas bênçãos, com as bênçãos de Deus e a presença do nosso querido irmão, o Senhor José Petitinga, nosso irmão Enoque Sampaio e toda a sua equipe que fundaram esta casa no dia 20 de janeiro de 1971. Aqui estamos dando continuidade às suas tarefas de consolar e de esclarecer a todos os irmãos e irmãs que aqui chegam em busca do consolo, em busca do alívio de suas dores e em busca de orientações. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a nos mantermos perseverantes neste caminho, buscando, Mestre, a cada dia sermos melhores do que o dia anterior e tendo sempre em nossos corações a certeza de que não estamos sós. O irmão José Petitinga, com toda a sua equipe espiritual, está aqui, nos dando todo o suporte, amparando esta casa santa, de sorte que essa doutrina maravilhosa continue se espalhando em nossa comunidade de encarnados e desencarnados, como também nas comunidades circunvizinhas. E assim, Senhor, em vosso nome e em nome de Deus, está iniciada a nossa 21ª semana de O Livro dos Espíritos. Que assim seja. E nesse momento teremos a nossa palestra. Convidamos o palestrante da noite de hoje, Ricardo Carvalho, para proferir a palestra intitulada O Saber Espírita. Ricardo Carvalho é professor, historiador,
trabalhador espírita da Mansão do Caminho e da Federação Espírita do Estado da Bahia. Passo a palavra para Ricardo. Muito boa noite a todos. Hoje é nosso primeiro encontro. Muito obrigado. Um encontro como a maior parte dos relacionamentos de hoje, que começam pela via digital, mas que um dia tem que acontecer presencialmente. Nós nos conhecemos na pandemia, eu e a casa querida aqui. Nos encantamos, eu espero que tenha sido de ambas as partes. E mantivemos esse relacionamento pela via digital, mas um dia as pessoas têm que se encontrar, né? Eu digo isso aos meus jovens. Vocês começam um relacionamento pela internet, Instagram, mas um dia tem que marcar na praça, né? Tomar um sorvete e tal. Esse é o nosso encontro. O que eu tenho ouvido dos jovens, às vezes, é que muitas vezes eles têm uma imagem na internet, e quando encontram uma pessoa presencialmente, né? Não é bem aquilo que... E eu estava confessando ao meu querido Edson de que a minha surpresa, a minha estranheza foi extremamente positiva hoje, assim, encantado. E é muito bacana a gente estar podendo novamente se ver, né, e se encontrar. E vocês ainda me oferecem um tema como esse, que é falar de Kardec. Me chamem 100 vezes para falar de Kardec, 1000 vezes para falar de Kardec, porque realmente é um tema inesgotável, é um tema de muita riqueza. Você falava, Edson, do tema de ontem, palestrante de ontem, né? Que foi coisa de como o Espiritismo, como o Livro dos Espíritos responde todas. Você disse hoje numa entrevista, né? Que o Espiritismo, que o Livro dos Espíritos responde a todas as questões e atende a todas as expectativas. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Se assim não fosse, eu não mais seria espírita. Eu ouvi essa frase na época de juventude. O nosso evangelizador na época, que cuidava do meu grupo, o primeiro ciclo de Juventude Espírita Nina Aroeira, em 1981, e eu disse a ele assim, a gente tinha que formular perguntas e fazer ao evangelizador, daqueles desafios que Peixinho estabelecia para a gente. Ele dizia, hoje não vai ser o evangelizador que vai perguntar a vocês, não, vocês é que vão perguntar tudo o que quiserem. E aí eu perguntei ao nosso querido Ednildo por que ele era espírita. Ele disse, porque responde a todas as minhas perguntas. E no dia que eu encontrar algo melhor, que responda melhor as perguntas que eu tenho, eu vou deixar de ser espírita. Eu fiquei chocado com aquilo de um jeito, eu achei aquilo... Como é que o cara fala uma coisa dessa? Assim? Como é que ele diz que um dia que ele encontrar algo melhor do que a doutrina, ele vai seguir essa outra doutrina? Eu achei aquilo meio uma traição, assim, eu no encantamento dos 14 anos, descobrindo o saber espírita como paradigma absoluto. E eu entendi muito bem, hoje eu entendo, 50 anos depois, sei lá, não, menos, 40 e poucos anos depois, eu entendo o que ele quis dizer, porque ele continua espírita. Ou seja, durante todo esse tempo, a doutrina continuou respondendo todas as questões, atendendo a todas as nossas expectativas. Um paradigma, uma cosmovisão, ela é tão boa quanto atende às questões que nós levantamos ela. Isso é uma regra de ciência. Eu tenho vários colegas cientistas aqui e vão concordar comigo. Um paradigma, um ponto de vista, um saber, ele é tão bom quanto responde às perguntas que lhe são feitas. Eu me lembro que alguns anos atrás, lá na juventude, eu já como coordenador, lá já em Pau da Lima, a gente saiu da calçada e foi para Pau da Lima, eu disse, tio Nilson, eu queria escrever um livro junto com os meninos da juventude. Nilson Pereira, companheiro de Divaldo, acho que todos conhecem, né? E fundador da Mansão do Caminho. E eu disse, tio Nilson, eu queria escrever um livro, a Mansão tem uma gráfica. E, poxa, eu vejo tanta gente publicar livro aqui pela Alvorada, eu posso escrever um livro junto com os meninos da juventude? Ele, pode, meu filho, é sobre o quê? Isso não sei, assim, eu acho que é sobre alguma coisa que os meninos queiram assim, falar. E eu fui consultar, ele está aprovado, vamos fazer o livro. Nem me perguntou o tema. Aí eu voltei para a juventude e disse aos meninos, tio Nilson disse que a gente vai poder escrever um livro. Foi um alvoroço. A gente vai publicar um livro. Pensei o tamanho disso, né? E aí eles resolveram que eles queriam fazer um livro de perguntas e respostas. E aí a gente montou o método científico, eles iriam consultar seus colegas de escola
e seus colegas iriam fazer perguntas as mais, amplas possíveis, quais eram as grandes questões e os grandes enigmas da humanidade. Coletamos 4.000 perguntas, acreditem. E começamos o processo seletivo dessas perguntas, porque na minha conta, eu gostaria que a gente tivesse entre 40 e 80 perguntas. Selecionamos 46, se não me falha a memória. Menos de 50. E depois dessas 50 perguntas, em torno de 50, a gente resolveu submetê-las a várias mentes espíritas, Marcos Adenauer, Marcel Mariano, o próprio Divaldo, que ficou com um pacote grande aí de umas 5 questões, Peixinho pegou mais umas 6 ou 7, e aí fomos assim distribuindo, Ruth, Brasil, me ajudem mais aí, todas essas mentes que a gente tanto conhece, a gente admira tanto, Paulo de Tarso, e aí fomos distribuindo as perguntas, e vieram as respostas, a gente montou o livro, diagramou, preparou para mostrar a tio Nilson, assim, já todo bonitinho, com gravura, com capítulos divididos, e resolvemos que a gente ia fazer uma leitura do livro solene antes da entrega oficial a tio Nilson, que ia, obviamente, mostrar a Divaldo também. O livro ia ser publicado, ia ser um lançamento, pensem aí, com lanche, com tudo, pessoal, que a gente tinha direito. E a gente ia lendo perguntas e respostas e se acabava de rir, eu e os meninos. E lia a próxima e ria muito. E a próxima, e novamente, a gente chegou à conclusão que aquele livro nunca seria publicado. Por quê? Porque as perguntas não eram boas, eram excelentes. Selecionamos de 4.000, 50 questões. Vocês imaginem que seleta bem feita que foi feita. Ah, Ricardo, as respostas não eram aprazíveis? Muito pelo contrário. Imagine para quem a gente pediu para responder. Ruth Brasil. Não sei se vocês estão entendendo, assim, super campeã, do espiritismo, assim, medalha de ouro do espiritismo, André Peixinho, Marcos Adenauer, e aí vai. Mandamos até algumas para fora, para os Campetti. Os Campetti responderam algumas também, aquela família fantástica. E a gente riu e decidiu que não ia publicar nunca. E ficamos muito felizes até. Ricardo, conta aí qual é o epílogo dessa história. É que esse livro já tinha sido publicado há muito tempo atrás, com o nome de O Livro dos Espíritos. E com todo respeito a meus companheiros que responderam as questões, a versão original era muito melhor. Muito melhor. Eu acho que até alguns deles fizeram as respostas e devem ter pensado intimamente assim, esse livro não vai sair. Não tinha por que sair. O Livro dos Espíritos é absolutamente completo. Por mais que alguns ainda queiram revisar Kardec, e aqui não vai nenhuma crítica, porque daqui a pouco eu falo sobre isso, cada um interpreta dentro do seu arcabouço evolutivo a verdade que se lhe apresenta, mas enquanto alguns querem revisar Kardec, eu ainda fico imaginando que este projeto de humanidade, esse projeto de civilização, essa cosmovisão, essa visão de mundo e esse saber, nem de longe nós conseguimos alcançar ainda. Estamos aqui juntos, nesta noite, mais uma vez, fazendo esse imenso exercício de tentar trazer Kardec para o nosso cotidiano. Melhor, trazer Jesus através de Kardec para o nosso cotidiano. Eu gosto muito de causar surpresa nas pessoas, nas entrevistas que eu vou dar, ou nas palestras, assim, dos meios que não são espíritas, quando me perguntam assim, você tem alguma denominação religiosa? Tá, sim, eu sou cristão. Nossos colegas, principalmente evangélicos, neopentecostais, nossos irmãos queridos que seguem essa corrente, eles abrem aquele sorriso assim, de uma felicidade enorme. Ah, então você é cristão? Sim. E você congrega onde? Ah, eu congrego na Mansão do Caminho, no Centro Espírita Caminho da Redenção, na Casa de Pititinga, E aí vai, No centro. E aí vai, eu vou construindo assim, e eles ficam assustados. E aí eu digo, eu sou cristão espírita, porque o grande salto, e eu também vou falar sobre isso daqui a pouco, que a gente deu foi exatamente ter trazido Jesus à luz do século XIX, do século XX, XXI, XXII, XXIII, através dessa cosmovisão tão ampla, dessa renovação do cristianismo, através de Kardec. Pausa, porque eu preciso ler uma coisa para vocês.
Acabei de ganhar esse presente aqui, do nosso querido Alberto Lemos, Abrindo Caminhos. E eu estava ali tristinho, pessoal, numa felicidade, eu digo que é o paradoxo da doutrina, né? Ao mesmo tempo que ela traz tanta alegria para a gente, me dá tanta motivação, eu não tenho a menor ideia do que eu seria de mim se eu não fosse espírita. Eu brinco com a Ednólia Peixinho, já falei isso aqui outro dia numa conversa online, que assim, pô, a gente já não é essa Coca-Cola toda, né? A gente é uma fantaúva quente e sem gás, que já faz tanta asneira, que já pisa na bola tanto, né? E já pensou se não fosse o Espiritismo, né? Então, ao mesmo tempo que a doutrina é tão iluminada, que traz a gente tanta alegria, eu não sei se vocês têm essa sensação assim, mas às vezes eu estou angustiado com alguma coisa, aí eu respiro e lembro, poxa, eu sou espírita, eu sou um ser imortal, fadado a ser feliz, né? Então aquilo me enche de uma coisa assim, que às vezes eu não sei nem que nome tem, que é um tomar de alegria, assim, de um senso de que, poxa, tudo vale a pena e que tudo passa e que tudo é maravilhoso, né? Mas eu estava ali triste, amigos, feliz de estar com vocês, mas numa saudade de meu mestre, que vocês não têm noção. Alguém me ligou essa semana, Marcos Machado, ele vai estar aqui, né? Nessa semana. Marcos, que é um amigo maravilhoso de muitos anos do movimento juvenil. Marcos me ligou na segunda ou na terça-feira, 1º, 2 de abril, e disse, Rick, podem me chamar de Rick, viu? Todo mundo me chama de Rick. Só que Rick com CK, por favor. Porque Rick com QE é de uma pobreza que não tem tamanho. Eu vivi até os 15 anos nos Alagados, sei bem o que é isso. Então, por favor, Rick com CK, porque é muito chique. Rick com QE sem condições. E aí, Marcos Machado me mandou uma mensagem na terça-feira e disse, Rick, como é que você está? Disse, cara, como é que eu estou, né? Estou muito triste, cara. Estou me adaptando à ideia de ter um planeta em que eu vivo nesse planeta sem André Luiz Peixinho, né? Que ele não está à distância de um toque de celular. Quando eu tiver uma dúvida acadêmica, ou quando eu precisar de um apoio num doutorado, ou quando eu precisar chorar alguma decepção, ou quando eu precisar conversar, ou tirar qualquer questão, ou qualquer dúvida sobre um trabalho espírita, ou sobre uma peça, ou alguém que sente comigo para escrever peças de teatro. Escrevemos 10 peças juntos, pessoal. E eu disse a ele assim, pô, Marco, você sabe como eu estou coteado, assim, eu tô bem melancólico. E aí eu estava ali, aí eu ouço a voz de novo, né, e repasso, aí não tem jeito, não vou mentir para vocês. Aí eu pensei numa palavra, né, meu querido Alberto, eu pensei numa palavra que é melancolia. Eu nem sei explicar direito, mas acho tão bonita, tão poética, rima com tanta coisa, assim, então eu acho tão bonito. Aí eu abro o seu singelo e belo livro, que pode ter certeza eu devorarei até o final de semana, porque... E eu abro exatamente aqui, queridos. Não é errado ficar triste. O erro é persistir que a tristeza tome conta de sua vida. Será que para combater essa melancolia não está faltando a alegria que vem do irmão após um gesto de afeto? O que você for capaz de transmitir aos seus semelhantes, olha que lindeza, parece ser o remédio mais eficaz para as suas tristezas. Pense nisso. Espero que nessa noite, nesses minutos que estaremos juntos, eu possa vencer convosco a saudade e a melancolia, trazendo ele e tudo que ele representou para a gente, Jesus, Kardec e depois vários avatares, no qual eu incluo o mestre André Peixinho, sendo os arrimos, os mourões que seguram a gente nessa jornada difícil aqui nesse planeta. Sempre se diz que existem vários mistérios na Terra. Eu voltei para o tema, viu? Abri o parêntese, mas acabei de fechar. Mas daqui a pouco eu abro de novo. Aqui na Terra, a gente tem várias questões que sempre nortearam a mente dos cientistas, antropólogos, artistas, poetas, pintores. Algum deles é de onde veio a vida, né? Como nasceu a vida na Terra? Como é que toda a matéria um dia nesse cosmos pulsante, bruxuleante, transformado numa bola incandescente que nós chamamos de planeta Terra, um dia pulsou o primeiro ser unicelular e deu origem à vida.
A gente tem uma resposta, mas a ciência materialista sempre ficou extremamente angustiada por entender que se juntar toda a matéria do mundo, você não vai gerar uma vida. Óbvio que a gente sabe de onde veio o princípio essencial, mas sempre foi um mistério, de onde veio a vida. Em um outro momento, a humanidade se deparou também diante de uma outra questão, a base essencial da epistemologia, que é como nasceu a consciência, porque nós geramos a vida nesse planeta lindo. E vou contar uma coisa para vocês, abro esse parêntese rapidinho e eu fecho ele rapidinho. Nós estamos aqui nesta cidade, ao redor de uma das mais belas paisagens do planeta Terra, que se chama Mata Atlântica. Eu percorro muito, né? Eu fico aqui, moro aqui perto também, né? Aqui na Estrada de Salinas, uma parte da semana. Então eu venho muito a Santo Antônio de Jesus e não tem nada mais bonito do que essa estrada que liga Santo Antônio de Jesus a Nazaré das Farinhas. Eu já corri esse planeta muito, a trabalho, né? Estudando. E eu vou dizer a vocês, não tem nada mais bonito do que o Recôncavo Baiano, a Baía de Todos os Santos. Quando chove aqui nessa região, é uma coisa absurda. Um pouquinho antes da gente chegar em Nazaré, do lado esquerdo, corre o rio. O que é aquilo? Que lindeza, né? Então, a vida bruxuleou na Terra, se transformou nessa coisa exuberante, a qual nós dedicamos tantas obras e tantos trabalhos e documentários e filmes, que é a beleza e a vida na Terra. Mas em algum momento essa vida gerou consciência. No coração do continente africano, algum dia nós acordamos e dissemos assim, quem eu sou? De onde eu venho, para onde vou? E nós criamos a consciência. A gente sabe de onde veio a consciência. Mas nossos colegas cientistas materialistas devem viver angustiados, porque se você juntar toda a matéria do mundo, você não vai gerar uma vida. E se você juntar toda a vida ao nosso redor, ela não gera um pensamento. Mas em algum momento o pensamento surgiu. E o pensamento fez com que nós nos transformássemos nos gerentes desse planeta. Nos seres responsáveis por transformar a Terra, em breve, num planeta de regeneração e um planeta feliz. E lá, há mais ou menos 2024 anos atrás, que não foi bem isso, porque nós sabemos que Jesus não nasceu no Natal. Ricardo, eu fiquei tão decepcionado quando eu soube que não tinha Papai Noel. E agora você vem me dizer que Jesus não nasceu no Natal. Jesus não nasceu no Natal, uma convenção. Nasceu por ali, por pertinho, provavelmente em torno de 19 de fevereiro. Quando o cometa Halley cruzou os céus do Oriente Médio e que foi identificado nos textos sagrados como a estrela de Belém. Então, mais ou menos por ali. E ali, naquele momento, há mais ou menos 2024 anos atrás, o terceiro mistério se estabelece, porque nasce o amor. Nasce o amor. E nossos amigos cientistas materialistas devem viver angustiados também, porque a gente sabe de onde nasceu o amor. Mas para eles é difícil, porque se você juntar toda a matéria do mundo, você não vai gerar uma vida. Se você juntar toda a vida do universo, você não vai gerar um pensamento. E se você juntar todo o pensamento que existe, tudo que já foi criado, isso nem sequer gera um lampejo desse fogo poderoso que move a gente, que é o amor, que nos une nesse dia aqui, que faz com que a gente acorde todos os dias e levante, e que a gente consiga superar as mágoas, e que a gente perdoe, e que a gente dedique uma vida inteira, às vezes, para um ser que não reconhece o papel que você está exercendo na vida dele. O amor. E o Espiritismo veio para juntar tudo isso, através da verdade. Esse é o grande saber espírita. O que Kardec fez foi exatamente no século XIX. Vida, consciência e amor, e juntar isso numa obra magnífica chamada O Livro dos Espíritos, que é simplesmente isso. É o encontro dessas possibilidades, dessas verdades. E assim nosso mestre querido Lyonês nos presenteou com a obra mais importante que esse planeta viu desde os escritos do Novo Testamento, quando os apóstolos ali diante da saga magnífica de Jesus resolveram nos trazer esses escritos que até hoje aquecem nosso coração. É muito interessante quando a gente pensa que o kardecismo, que é um termo que muita gente questiona,
é o encontro de todas as sabedorias. É arte, é ciência, é filosofia e é doutrina religiosa também. Não necessariamente uma religião, me permitam esse conserto. Não estou querendo corrigir os tradutores do francês de jeito nenhum. Mas é que para as novas perspectivas da antropologia, religião pressupõe mitologia, pressupõe ritualística, simbolismo e liturgia. E liturgia inclui, por exemplo, cerimoniais, roupas sacerdotais, e a gente não tem nada disso. Aliás, digo a vocês, é uma das coisas que me encanta muito na doutrina, porque como sou de ciências humanas, então eu tenho que me debruçar muito sobre a história das religiões. Eu fico muito impressionado, isso não tem um grau de comparativo qualitativo, dizendo que a gente é melhor ou que nós somos mais sábios. Mas vocês vejam que desde que Jesus pisou aqui, de lá para cá já são 375 religiões cristãs no planeta. E crescendo, porque todo dia abrem uma igreja nova. E é curioso, porque cada uma dessas se considera dona da verdade do Evangelho. E se você pensa diferente deles, você está expurgado do paraíso. Você não é legal. Você não é brother, como dizem os meninos. Você está por fora, porque você não segue aquela igreja, você não segue aquela regra. Olha como a gente já deu um passozinho. Deixa a gente se amostrar aqui um pouco. A gente, primeiro, não julga ninguém, porque a gente sabe que a interpretação de cada um é fruto do seu arcabouço evolutivo. Ponto. Segundo, de lá para cá, e a gente já está perto aí do nosso bicentenário, em breve a gente vai comemorar os 200 anos, né, do Livro dos Espíritos, né, de Kardec. De lá para cá a gente não criou nenhuma ritualística, não criamos cerimoniais, não criamos cargos hierárquicos que representem hierarquia moral. Os cargos hierárquicos dentro das instituições espíritas são necessidades de gestão, mas não são cargos de hierarquia moral. E a gente vê isso todos os dias, como às vezes um presidente de centro aprende com um menino que acabou de chegar na evangelização, que ele traz tantas coisas ricas e tantos aprendizados. Então nós não criamos roupas sacerdotais, não criamos rituais, não criamos... Então eu tomo aqui a liberdade de dizer que nós somos uma doutrina religiosa, no sentido da conexão que faz com o Supremo, com o transcendental, com aquilo que está acima de nós, mas não necessariamente uma religião dentro dos modelos que se pressupõe de religião. E espero que continuemos assim, porque a gente já tem uma estrada boa. Você viu o Edson falando aqui que tem 50 anos de espiritismo. Como, Edson? Você está calculando o período antes de reencarnar, né? Porque você vai estar perto dos 40 em breve aí. Não é isso? Então a gente, pelo menos, tem sobrevivido nessa doutrina de luz, sem precisar repetir equívocos que talvez... Porque, reparem bem, se vocês me permitem, Jesus não criou hierarquias. Jesus não criou arquiteturas templárias. Não estabeleceu roupas sacerdotais. Ele não criou ritos. O único rito que criou, e mesmo assim foi espontâneo, foi dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. E aí vai. Né? E as suas parábolas e suas questões que a gente ritualizou e acrescentou, mas por nossa capacidade, talvez aí nossa limitação de ainda não ter entendido o amor dele em sua plenitude, sem precisar de palavras, sem precisar de repetições e de gestos. Esse encontro dessas 4 vertentes é que se congregam nessa verdade que nós chamamos de saber espírita, que é multidimensional, que é iluminativo e que pode aqui, agora o professor vai vestir aqui um pouquinho o chapéu do professor para didatizar um pouquinho e lembrar vocês o quanto que esse saber espírita pode ser aplicado no nosso cotidiano, usando os recursos que nosso Kardec usou. Colega da gente, quem é professor aqui, por favor? Quem é professor? Somos muitos, né? Resistentes aqui. Pois é, então o que a gente faz quando a gente prepara uma aula, quando a gente vai fazer um trabalho? Quem é cientista aqui? Tem alguém que trabalha com ciência? Pois é, então a gente segue o quê? Métodos, não é isso? E ele foi um homem da sua época. Embora eu sempre diga assim, Kardec ele é tão incrível que ele ultrapassou os limites da sua época, porque ele trouxe a interexistencialidade, a imortalidade, já falo disso. Mas ele era um homem da sua época. Ele era um cientista contemporâneo de quem? De Freud, um pouquinho depois, né?
mas de Mendel, de Darwin, de Marx, Madame Curie, Henry Ford. Ele vivia aquela convulsão de grandes transformações tecnológicas, científicas de sua época. Augusto Comte, um pouco depois também, usando os pilares da ciência do século XIX. É por isso que ele é tão crível, e é por isso que ele é tão verdadeiro, e porque Kardec continua embasado, mesmo tantos anos depois, né, no seu método científico. Verificar sempre, isso ele fez insistentemente na construção do saber espírita, analisar cada uma das questões que ele trazia, levava, né, e eram respondidas pelos espíritos, sintetizar, isso foi dos grandes trabalhos realizados por Kardec, que foi a organização do pensamento e a síntese do pensamento. Ele é claro, ele é didático. A gente consegue entender com clareza o que está posto. Eu amo os comentários de Kardec, principalmente que são aqueles que vêm depois de algum puxão de orelha que os espíritos dão. Os espíritos são duros, né? Eles vêm e respondem assim com uma certa, como quem diz, pobres seres que pensam assim, mas ele vem e faz humildemente os comentários, sintetizando aquelas informações. E enumerou, dividiu, indexou, colocou em capítulos, dividiu os conteúdos, e depois de ter construído essa obra incrível que foi o Livro dos Espíritos, na sequência já vai nos presentear com o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a evolução moral de toda a ciência construída na obra básica essencial. E essa obra básica traz o que para a gente? Traz um saber. E um saber constituído em pilares que são extremamente avançados e revolucionários para a sua época. Entre esses saberes e essas verdades, a ideia da imortalidade da alma. A ideia de que, mesmo que seja difícil, que dê melancolia, que a gente sinta saudade, sinta tristeza, nós estamos permanentemente movidos pelo fogo interior, né, que é nosso espírito, que nos conduz a existências e existências, a imortalidade. E eu dando aula essa semana de filosofia da história para meus alunos, explicando a eles que o fluxo do tempo não é do passado para o futuro, mas sim do futuro para o passado, porque na verdade a gente tende a estudar o tempo assim, né? A gente é acostumado com causas e consequências. Então a gente vem estudando a história lá, a antiguidade, depois a Idade Média. Eu disse a eles, não, isso é só uma convenção. Eu podia fazer com vocês diferente, eu podia trabalhar com consequências e causas. Né? Ao invés de eu dizer assim, olhe como era, eu posso dizer, olhe como é. E por que é assim? Né? E aí construindo do presente para o passado, porque o fluxo do tempo ele vem do futuro. A gente usa no presente e ele se acumula no passado. Aí os meninos assim, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. Pois é, pensem nisso, é por isso que a gente consegue ver o futuro. Aí os meninos disseram, como? É só esperar. Quer ver, eu vou ver o futuro? Aí, acabei de ver. Eles, pô, é mesmo, quer ver? Vou ver mais o futuro. Ó, acabei de ver novamente. Ah, mas Ricardo, se eu quiser ver amanhã, você espera até amanhã, você vai ver o futuro. Ah, mas se eu quiser ver o futuro daqui a um ano, demora um pouco, mas você vai ver. Aí um de lá, bem, daqueles bem assim, sabe? Mal-humorados, fiz assim, kkk. E se eu quiser ver daqui a 100 anos? Esperando que eu não ia ter resposta, eu digo, você vai ver. Por quê? Porque eu tenho certeza que nós somos seres imortais. E soltei e deixei, porque eu não posso fazer proselitismo religioso em sala de aula. Mas deixei ele incomodado, ele ficou ali me olhando. No final da aula eu falei, você é espírita, né? Não posso falar isso no oficial durante a aula, mas depois ele disse, você entendeu agora? Ele, sim, eu entendi. Nós somos seres imortais, né? A morte não rompe os vínculos, não rompe os laços. A nossa Carol, cadê ela? Maravilhosa. Cantou pra gente que eu só quero te lembrar de quando a gente andava nas estrelas. Parece uma despedida, não parece? Temporária. E é, né? E hoje eu tenho certeza que a nossa história não termina agora. Nenhuma história termina agora. Pois essa tempestade da dor, da saudade, vai acabar. Quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abra a janela e veja. Eu sou o sol, eu sou céu, sou mar, eu sou seu e, enfim, eu sou tudo, porque nós somos a presença da divindade na Terra, pulsando na nossa eternidade de seres imortais. Esse nosso querido Kardec trouxe uma verdade, um saber espírita, que, entre outras coisas, diz que nós temos a chance
de voltar e consertar aquilo que em algum momento a gente não fez de forma correta. Porque, como diz nossa querida Joana de Ângeles, a reencarnação é a sala de aula do amor. Na moral, anote isso aí para você usar assim, em algum momento, né? Porque essa frase é magnífica, né? A reencarnação é a sala de aula do amor. A gente vai, se equivoca, é intolerante, julga, erra. Às vezes os equívocos são até grandes, né, pessoal? A gente não, porque a gente é legal, né? A gente é bonzinho. A gente não comete grandes erros, de jeito nenhum, não é? Acho que não. Uma maledicênciazinha, uma má vontade com um parente assim, que não é muito... Mas a gente não comete grandes erros, mas já cometemos. Pode ter certeza, senão a gente não estava aqui. O pessoal lá da Casa da Fraternidade me chamou semana passada para falar de um tema que eu amo, que daqui a pouco eu vou comentar aí. E diz assim, lá um dos textos que eu usei de Kardec diz assim: quanto mais tempo você passa no mesmo planeta, é a prova de quanto você não se melhorou. E eu tenho amigos médiuns que já me viram no Império Romano, pessoal. Você imagine que horror de espírito que é esse. Se eu estava lá no Império Romano e estou aqui ainda, então você veja o quanto eu estou precisando dar uma acelerada. Eu não tenho muita vontade de sair da Terra não, pessoal. Sinceramente, eu gostaria de ficar aqui e ver esse planeta que vem aí pela frente, que já tem sinais tão claros, né? Tão claros de que a gente está se melhorando. Mas a reencarnação, esse é um saber espírita. Vocês concordam que isso muda tudo? Tudo. Ao olhar todas as coisas, os educadores, colegas, aí, os artistas, aí, colegas, cientistas, pais, filhos, mães, quando a gente olha a nossa jornada e pensa que ela é o resultado de uma série de experiências que a gente teve, e quando a gente olha aquele outro ser difícil e diz assim, um dia ele vai melhorar, né? Porque esta sala de aula do amor, um dia ele vai passar de ano e as coisas serão muito melhores. Isso é um aspecto muito interessante e rico do saber espírita, mas tem muitas outras coisas. Esse saber espírita diz também que nós seremos anjos, que nós seremos felizes, que nós somos seres perfectíveis, porque a evolução espiritual é inevitável. Por mais que a gente atrase essa jornada nossa, ela vai um dia nos impulsionar para a felicidade. Tudo passa. Tudo passa. Todo sofrimento passa, e até o que a gente acha que é felicidade passa também. Porque a gente vai descobrindo outras formas e outras manifestações do que é ser feliz, que parecem às vezes que aquilo que te locupletava tanto antes ficou tão atrás, né? Tão no passado, e hoje você descobre novos, né? Novos e ricos experimentos de felicidade. Mas nós somos seres perfectíveis, nós seremos inevitavelmente felizes um dia e ultrapassaremos, né, os limites do que hoje somos. Nós também temos um saber espírita que diz que tudo que nós vemos aos olhos aqui e os saberes que se apresentam podem ser potencializados muitas vezes se nós pensarmos que somos seres interexistenciais. É uma palavra bacana para mediunidade, entendeu? Então você, quando quiser usar, pode usar também. Nós somos seres interexistenciais. Nós permitimos o contato e a experiência com outros seres não corpóreos. E que essa mediunidade, que esse encontro é a matriz, inclusive, porque nós estamos juntos aqui. A essencialidade da doutrina espírita nasce da mediunidade, daquelas pessoas que serviram naquele momento para atender a Kardec nas suas questões que ele levantava e que eram tão importantes. Eu fiz um filminho, eu sempre chamo de filminho, não é humildade, falsa humildade não, é porque é um filminho mesmo. É um filme pequeno, ele tem acho que 50 minutos e é bem carente tecnicamente mesmo. Hoje eu assisto, às vezes eu nem consigo assistir, porque eu tenho muita dificuldade de ver as coisas que eu faço, mas quando eu tenho que assistir, ou porque eu vou exibir em algum centro, alguma coisa assim, fico, meu Deus do céu, é bem carente tecnicamente. Mas só para resumir para vocês, eu trabalho com audiovisual também, né? Eu sou documentarista, então eu trabalho em TV, em rádio, produzo documentários. Sou professor de história também, historiador, mas eu hoje me dedico mais à TV e à produção cinematográfica e tal, do que até à sala de aula. E eu sempre me perguntava assim, poxa, o que eu posso fazer com isso
para a doutrina. Então, eu como vinha produzindo uma sequência de documentários, eu resolvi fazer um documentário sobre Kardec. Eu vi que tinha pouquíssima coisa, hoje já tem muito mais material sobre ele, foi feito um filme, né, um docudrama sobre ele, muito famoso, mas na época não tinha nada. Então eu peguei o tripé, que é onde a gente põe a câmera, peguei uma câmera digital e fui percorrer os caminhos de Kardec. O filme está no YouTube, pessoal. Chama-se Je suis Kardec. Eu já apresentei aqui a edição para vocês, ainda não. Então, já estou dando a indireta para ser convidado para vir trazer o filme. Então, está no YouTube. É Je suis Kardec. Escreve Je suis. Até houve uma confusão na época, quando saiu na imprensa, né, que os amigos de jornalismo cobriram o lançamento do filme. E alguns irmãos evangélicos entraram e disseram: como é que você compara Jesus com Kardec? Eu disse: não, meu filho, vai dar uma estudadinha no francês. É Je suis, eu sou Kardec, mas a redação parece Jesus mesmo. E eu acho bem proveniente mesmo que a gente pense nisso, né? E eu termino o filme, eu percorri vários, entrevistei presidentes de centro, presidentes de federação, estive em Lyon, na casa onde Kardec foi, né, nasceu, o local onde ele foi batizado, a escola que ele estudou, e fui na Rua Desmartins, em Paris. Consegui entrar, mas isso é uma longa história, eu conto depois a vocês. Consegui entrar na casa, segundo andar do prédio do fundo, do número 8 da Rua Desmartins, onde Kardec elaborou a maior parte das questões que ele formulou aos espíritos nas sessões hebdomadárias que deram origem ao Livro dos Espíritos. E quando eu entrei, né, para não prolongar essa narrativa, eu consegui entrar na casa, que estava vazia. E eu entrei no vestíbulo, aonde o Espírito de Verdade se pronunciou pela primeira vez. É a mesma porta, eu consultei os donos do prédio, onde Kardec ouviu as pancadas duras na véspera da sessão mediúnica, em que ele reformulou todas as perguntas, e o Espírito se manifestou e disse: me chamarás de Espírito de Verdade. Então, a mesma porta, está no filme, eu tenho uma imagem e tal, foi muito emocionante. Eu não sabia se eu carregava equipamento, porque eu fiz tudo praticamente sozinho. Eu levava, montava o tripé, gravava na frente, vinha, depois voltava, via se ficava bom e voltava, e assim foi. Mas com a colaboração também de minha esposa e minha filha, que foram cinegrafistas em alguns momentos, né, dessas filmagens. E fui até Père-Lachaise. Eu encerro o filme em Père-Lachaise, que é o cemitério onde Kardec tem os seus restos, né, materiais. E na saída, não sei se algum de vocês já esteve lá, mas se você for a Paris, não deixe de conhecer o cemitério, é belíssimo, belíssimo. E o túmulo de Kardec é um dos poucos que tem uma vela acesa permanentemente e flores frescas todos os dias. Todos os dias. Mas isso também é uma história para contar em outro momento a vocês por que e quem é que faz isso. E na saída é uma vereda belíssima, belíssima. Você entra em Père-Lachaise por um portão normal, protocolar, mas você sai do cemitério em direção ao metrô por uma vereda muito bonita. E nessa vereda tem uma parede toda esculpida, onde parecem espíritos saindo, assim, almas saindo da pedra. Eu achei aquilo de uma felicidade, né, muito grande, assim, porque naquele lugar onde estava o homem que matou a morte, o homem que destruiu a mortalidade, o homem que permitiu que a gente entendesse que é natural a comunicação entre os espíritos, encarnados e desencarnados, aquelas imagens pareciam realmente estar ali vencendo a morte e deixando claro, né, de que a gente pode entrar em contato. Essa mesma doutrina, esse mesmo paradigma, essa mesma cosmovisão que permite que a gente entenda que existam outros planetas habitados, que existem outros irmãos em outras orbes. É essa mesma doutrina e essa mesma crença. Eu não tinha uma imagem para falar de Deus, coloquei essa. Espero que agrade aos vossos olhos e corações. Que imagem eu colocaria para falar da crença num ser supremo, causa primária de todas as coisas, a razão primeva da nossa existência? É essa doutrina, é essa verdade que nos aproxima todos os dias da divindade. Na crença de que nós, se Deus, causa suprema de tudo, inteligência suprema, é dele que emana o elemento inteligente, que é o pensamento, e o elemento material, que é esse elemento inteligente que gera a nossa essência espiritual, e é esse elemento material que gera o fluido cósmico do universo. Esse fluido cósmico que se divide
na matéria bruta, presente em todos os cantos, no fluido vital, que é a essência da vida na Terra, e no perispírito. E se a gente juntar isso aqui, ó, com a essência espiritual, a gente encontra o espírito. E se a gente juntar tudo aquilo originário do fluido cósmico universal com o espírito, somos nós, seres encarnados, que eu botei aqui homem, mas depois eu me arrependi tanto, porque eu achei meio machista. Não é muito, né? Não é muito do politicamente correto hoje, não. Vocês, por favor, depois no final me sugiram, porque eu quero trocar isso já. Não vou usar mais homem. Mas se botar ser humano, está no masculino também, né? Bota o quê? Mulher. Ótimo. Não tem um movimento aí que a pessoa fala, minha deusa. Você já viu isso? Eu acho tão bonito. Eu vou treinar, porque tudo é esforço, né? A gente vai repetindo até, porque meu Deus, pronto, a partir de hoje, obrigado. Vai ser mulher ali. E eu vou falar minha deusa. Não estou garantindo não, pessoal, mas eu vou treinar. Mas se a gente tira tudo isso aí do meio do caminho, o que sobra? Deus e o homem. E o que cria esse vínculo? O amor. Porque por mais que Kardec tenha avançado tanto mesmo no pensamento científico, analisar, criterizar, organizar, enumerar, sintetizar, ele não deixou de dizer que a mola disso tudo é o amor, que aproxima o homem de Deus e que vai nos fazer ser seres felizes. Porque na terra, para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, e que somente ao bem se dediquem. Parece um absurdo isso para algumas pessoas. E Kardec já previa isso lá no século XIX, quando ele dizia assim, que muitos rirão, os incrédulos rirão, dizendo, isso é uma quimera. Nunca esse planeta, com guerras, com sofrimento, é porque a gente só olha o ruim, né? A gente só olha a guerra. Eu estava dizendo isso hoje a um amigo, dizendo, poxa, eu achei que a gente já tinha superado isso. Depois da Segunda Guerra Mundial, né? Depois que acabou a Guerra Fria, acabou aquela coisa, a guerra, estamos salvos da guerra. E aí explode guerra, né? Os caras jogando bomba uns sobre os outros por causa de razões religiosas. Mas se tem isso ainda para a gente lamentar, tem tanta coisa para a gente comemorar. Olha como as leis humanas evoluíram, né? Como o racismo, que era uma coisa comum. Eu cresci num país racista, explicitamente racista, machista, homofóbico. E quantas coisas a gente tem, a lei da gente já transformou isso em crime. E quando um país legaliza, é porque ele moralizou aquilo. Então isso é um sinal de que nós já demos saltos qualitativos muito grandes. Então eles rirão, chamarão de coisas quiméricas. Quiméricas é assim, né? Delirantes. Digam o que disseram, não vão fugir além do comum, que significa que um dia habitará nesse planeta, né, apenas indivíduos realmente felizes. Eles dizem nada, mas a despeito disso tudo, um dia a verdade vai se estabelecer. Dentro desse ciclo inevitável, queridos, que Kardec nos trouxe tão didaticamente organizado, que nós vamos evoluindo intelectualmente, e quanto mais nós evoluímos intelectualmente, mais moralmente nós vamos nos melhorando e vamos encontrando Jesus. E no momento que a gente se depara com Jesus diante de nós, o ciclo de novo se renova. E a gente busca mais conhecimento, e a gente se melhora mais espiritualmente, moralmente, e a gente encontra Jesus já numa outra dimensão mais ampla e mais rica ainda. Porque, segundo o nosso Emmanuel, o grande desafio da gente nesse ciclo virtuoso é despertar em nós as sementes, os germens do divino que já habitam em nós. A gente só não se deu conta ainda. A gente ainda só não percebeu isso. Mas nós temos a genética de Deus. Eu sempre tenho repetido, a gente se parece tanto com nossos parentes, é tão impressionante isso. E agora que eu estou bem coroão mesmo assim, né? Porque aí aparecem os primeiros cabelos brancos e dizem, eu estou ficando coroa. Aí eu estou no estádio assim, tipo coroa, com C maiúsculo, assim, sabe? Eu me lembro que quando eu comecei, cheguei nos 40 e tudo, aí eu dizia assim, pô, minha filha, eu estou ficando coroa. Aí minha filha dizia assim, não, meu pai, você só é uma tiara, não é uma coroa ainda. Aí, outro dia ela já fez assim, na moral, meu pai está quase coroa completa, assim. E é incrível isso, né? Porque aí eu começo a olhar meus irmãos e começo a ver meu pai, cara. Incrível como parece, né? E aí eu fico vendo meus irmãos assim, mais novos do que eu, tão velhinhos, eu digo, ixi, eu devo estar acabado, né? Mas eu vejo como parecem, meus irmãos ligam para mim, mandam um áudio, eu ouço minha voz, é uma coisa incrível.
E a gente tem tanta semelhança biológica. Biológica, isso é pouco diante do divino. Imagine quanta gente se parece com o Criador. Por isso que Jesus disse, vós sois deuses, né? Então, a gente precisa despertar esse divino em nós, para a gente construir esse saber espírita na gente, assim, de uma forma definitiva, para que vire a regra de conduta da gente, pessoal. E a gente não seja espírita só no centro espírita, ou no espírita na hora que a gente precisa dar um conselho a alguém, não. A gente tem que ser espírita o tempo inteiro, o tempo todo, e cada ato da nossa existência tem que refletir isso. Claro que isso é passo a passo. Lembra, Austinho, do filme que eu te mostrei hoje? A gente vê no carro, eu mostrei uma cena de um filme que eu gosto muito, que é o Ferryboat, óbvio, não estava dirigindo, não. É uma cena de uma série que eu gosto muito, que é Star Trek, que prevê um mundo como nós imaginamos que será o mundo no futuro. Nessa série, é uma série de ficção científica que prevê que no século 24 as diferenças sociais desaparecerão na Terra, que as questões ligadas à saúde, que têm relação com a questão social, desaparecerão. A morte continuará existindo física, mas como uma consequência inevitável do processo mesmo, né, de transição, mas não como consequência de doenças. Nesse futuro, em 2024, nós já superamos tudo isso que ainda nos mantém arraigados ao passado. Eu mostrei uma cena a Austin no filme e no final ele diz assim, o personagem, né? Ele diz assim, nós vencemos todas as chances, assim, a gente podia ter ficado extinto na história, mas nós chegamos aqui no século 24, eles no século 24. Então nós vencemos as chances. Olha que frase bacana, né? Quer dizer, a gente sobreviveu na Terra, está aqui construindo uma civilização que é cada dia melhor. Para a gente ser isso. Então eu tive essa oportunidade. Foi bom quando você falou, Edson, porque eu vou pedir licença para continuar falando um pouco sobre essa trajetória da gente dentro do movimento espírita juvenil. Então, assim, mesmo, como eu disse a vocês, definitivamente 100% coroa, eu continuo com 17 anos de idade, queridos. Continuo com 17 anos. Naquele domingo pela manhã, no Centro Espírita Caminho da Redenção, na Calçada, com meus irmãos, que são meus irmãos até hoje, nós continuamos juntos. Continuamos juntos. 1981. Eles já estavam juntos antes, porque vinham da infância. Eu cheguei no primeiro ciclo de juventude. Nós estamos em 2024. Então, já se vão 43, 44 anos. Nós continuamos juntos. Todos os dias nos falamos. Todos os dias. E devemos isso a um homem chamado André Luiz Peixinho. Devemos a Jesus. Devemos a Kardec. A tio Nilson e tio Divaldo, continuamos chamando desse jeito, mas devemos principalmente àquele homem que assumiu a charrua, pegou o arado em mãos, sulcou a terra bruta da nossa alma e plantou a semente do Evangelho na gente. Eu não sei o quanto que essa semente germinou em mim, não tenho a menor ideia, não tenho essa autocrítica e esse autoconhecimento, mas se eu estou aqui, eu estou por causa de André Luiz Peixinho. Se vocês me ouvem aqui, eu devo muito ao que esse homem. São fotos em vários momentos da nossa trajetória, em vários momentos diferentes, né, em várias situações. Tem uma foto aqui que eu gosto muito, deixa eu ver se... eu adoro essa foto. Eu sou aquele ali, eu tenho discromia, eu não interpreto algumas cores, mas eu acho que a camisa, não sei se é azul, é cinza. Eu sou aquele ali atrás, com a camisa... É cinza? Cinza. A barriguinha já estava, tá vendo, Austinho? Ó, ali, começando em protuberância ali. O Austinho está de costas lá atrás. Aqui é meu irmão, né? Rod, devia ter 13 anos, eu tinha 14 ou 15 anos, mais ou menos. Esse trabalho da gente é lá em Pau da Lima, porque Peixinho criou um grupo de ação comunitária ali, Jabanhos, em que a gente ia para a comunidade para tirar lixo das encostas, reconstruir casas que desabaram, fazer escada, né? E alguém está ali atrás, acho, Tânia Menezes, a filha de Nilo, do Filomena de Miranda. Vocês conhecem Tânia Menezes, da Mansão do Caminho? Ela é aquela de branco lá, só aparece a cabeça enorme lá, tá? Né? Ednildo, que eu citei no início, aquele de branco de costas, que disse que se achasse um dia alguma coisa melhor que espiritismo, ele deixava, né? Continua espírita, então isso é um ótimo sinal, né? Austinho, você está atrás de mim, você não apareceu não, que ali é Mated. Eu gosto muito dessa foto,
Porque foi uma das coisas que Peixinho fez, foi levar a gente para a comunidade, para o trabalho do cotidiano lá, o trabalho social. Imagine, o maior gênio que eu conheci na minha vida. André Luiz Peixinho é a maior mente brilhante que eu tive a chance de conhecer. Eu conheci muita gente brilhante, mas ninguém com a inteligência dele. Ele foi o maior protótipo de homem do bem, do homem de bem que eu conheci nessa encarnação. Nenhum outro. Ele conseguia ser uma unanimidade mesmo entre os não unânimes. Ele conseguia agregar aquelas 3.000 pessoas que estavam no sepultamento do corpo físico dele. 3.000 pessoas, números oficiais dados pelo Jardim da Saudade. Pessoas ali que não se falavam há anos por diferenças políticas, brigas dentro do movimento, essas coisas da gente se abraçando e chorando, carregados de um amor absurdo. Eu fui para vários sepultamentos de celebridades, eu nunca vi uma coisa igual na minha vida. Eu nunca vi tanto amor, tantas pessoas emocionadas, agradecidas porque ele construiu isso. E são algumas outras fotos. Aquela foto ali, minha primeira palestra ao Senhor. E depois eu voltei no mesmo centro espírita, 40 anos depois, fiz uma foto também. Aí eu não vou ler, pessoal, porque meu tempo acabou, mas eu pedi eu mando para vocês até. Eu pedi que a moçada lá da Gena, aquele 6 de março de 1981, fizessem alguns textos falando dele. Essa é a doutora Lívia, que eu tive a bênção de ser minha companheira de jornada nessa encarnação. Naquele 6 de março de 1981, quando eu entrei na sala, vou contar rapidinho para vocês. Eu morei nos Alagados até os 15 anos. Depois eu fui para Mussurunga, que é um bairro popular lá, né? Tipo o que tem hoje Minha Casa Minha Vida. E minha mãe queria muito que eu fosse conhecer a Gena. Minha mãe foi coordenadora da Gena, da juventude. Ela dizia assim, você não gosta de ir para palestra? Ah, minha mãe, eu só gosto de ir quando é Divaldo e tal. Tem umas palestras que eu acho meio chato, parece Ricardo Carvalho. Eu não gosto. Você tem que ir para a juventude, você vai adorar a juventude e tal. E eu não ia. Aí um colega de escola que frequentava a Gena disse, Ricardo, bora domingo. Eu disse, vou, cara, mas como é que eu vou conseguir o dinheiro para ir? Ele, se vire, consiga o dinheiro para ir, porque mal tinha grana para pegar o ônibus para ir para a faculdade, para a escola e tal, que eu consigo o dinheiro para você voltar. Eu disse, sério, você me empresta o dinheiro para eu voltar? Empresto, não, vou te dar, que você não vai me pagar mesmo. Eu disse, tá, tudo bem. Aí eu fui, marquei com ele no Bradesco da Calçada. Ele não apareceu. Até hoje eu não sei como eu voltei para Mussurunga, porque era longe. Eu juro a vocês, eu não tenho a menor ideia de como eu voltei. Mas eu voltei, né? Devo ter claro que eu voltei, senão eu sei que eu disse, eu já estou aqui, cara, eu vou lá na Gena. Eu já sei onde é, porque eu ia para a palestra. Aí eu fui, entrei. Tá esse cara sentado na fila, dando um show, falando divinamente, assim. Aí me levanta uma menina, cara, com cabelo castanho, assim, que eu nunca vi na minha vida, nada igual. Uma voz aguda, a coisa mais linda que eu vi em minha vida. Então eu disse, eu gosto agora mais ainda de espiritismo. Eu brinco com ela às vezes assim, sabe, Peixinho teve um papel, Divaldo também, mas você, minha filha, me convenceu naquele dia de que eu tinha que ficar nesse grupo, estamos juntos, ela me aguenta até hoje, maravilhosa. Aí tem os textos, eu não vou ler, meu tempo acabou, mas ela diz das grandes contribuições que a doutrina trouxe, um deles é o senso de causa e efeito, né, de que tudo que a gente faz, a gente tem uma consequência, treino no retorno. Esse é Marquinhos Carvalho. Vocês já ouviram muitas músicas dele, cantadas por muitos compositores e cantores no Brasil. Ele conta uma história tão interessante, ele diz que ele estava com 13 anos e estava, né, desolado. Provavelmente alguma decepção amorosa, né, que nessa idade se transforma numa tragédia. Né? Cadê as meninas ali? É ou não é? E aí, diz que Peixinho passou por ele, o Marquinhos tem quase 60 anos, passou por ele e deu uma assanhadinha no cabelo dele e perguntou, está pensando na vida? Ele disse, eu estou até hoje. A assanhadinha no cabelo talvez tenha mudado o rumo de algum pensamento que plantou definitivamente grandes coisas. Aí somos nós aí, né? Repetidos. Eu tinha até pedido ao Astinho para falar, Astinho, mas vai ficar para a próxima. Esse é um grande compositor, pessoal. Nosso querido Maurício Virgens é um dos maiores barítonos da Europa, canta em vários concertos e óperas. Ele diz assim, aqueles domingos se impregnaram de tal forma em mim que sempre que estou tendo um momento artístico mágico, eu me lembro daquelas tardes de domingo na juventude espírita. Marcou. Das manhãs eu me lembro das vivências. O desenvolvimento racional veio depois. Olha o papel da arte.
Carol querida. Dentre as frases de Peixinho que mais me falaram alto foi: vocês saem daqui e caem no picadeiro do mundo. Hoje em dia, os leões não estão mais dentro da arena esperando a gente, eles estão lá fora. E aí Maurício diz assim: sem a base que a evangelização me deu, eu teria com certeza me tornado um leão. Muito bonito, né? E aí, poxa, eu vou concluir aqui, né? Ele fala aí de Peixinho, de como eles levaram. O Peixinho levou a gente para a Irmã Dulce, para trabalhar com a Irmã Dulce. Foi uma experiência muito bacana. Ele trabalhou tantos anos lá. E aí eu fiquei pensando assim, pô, e a minha frase? Ah, Ricardo, mas você já está falando aí sobre ele e tal. Você vai falar o quê? Aí eu não vou falar não, vou deixar só essa foto. Mas vejam só, pessoal. Eu só descobri isso hoje. Nem mostrei isso a você, Agostinho. Você está vendo ali? Não, né? Então eu vou ampliar para vocês. É Peixinho falando para a gente lá em 1981. E eu estou nessa foto. Aqui, ó. Boquiaberto, estupefato, absolutamente apaixonado de perceber a grandeza do saber espírita trazido para a gente por um coração iluminado e uma mente brilhante. Que Jesus abençoe vocês, que Jesus proteja nosso mestre, que nesse momento está na espiritualidade, e que a gente possa... Essa foi a última foto que a gente fez com ele. A gente montou um espetáculo chamado Tão Longe, Tão Perto, que foi no penúltimo congresso. Eu não sei se vocês chegaram, quem estava lá assistiu. E olha só que sorriso maravilhoso. E está tão bonita essa foto, porque estamos todos nós aí, os cinquentões, sessentões, as mães ali, nossas mães, né? Ali atrás, né? Está ali a Celi, tia Ana, né? Herbert, e está minha filha ali também na foto, né? Isso é que é bacana. Minha filha é atriz, foi a única da geração dela que participou desse espetáculo nesse dia. Ela está ali sorrindo, tá vendo? Ali um pouco mais à direita, ali ao lado de Aceli, de azul marinho. Ah, deixa eu mostrar aqui. Não tem um negocinho aqui? Ah, aqui, ó. Minha gatinha aqui. E estamos todos nós aqui felizes de estar com ele e estar agradecido. Eu peço essa licença a vocês, Edson, para ter feito essa homenagem, esse final aqui, porque eu acho que a noite cabe. Ninguém nos apresentou o saber espírita com tanta riqueza quanto esse homem que trouxe Jesus através de Kardec, via Divaldo, Chico e Nilson, mas que foi, sem dúvida nenhuma, a razão, né, de muitas e muitas gerações continuarem na doutrina. Muita paz, muita luz para todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade do trabalho. Ai de nós que não fossem vocês que nos convidam para trabalhar. Isso é realmente o caminho que a gente tem para continuar nessa jornada de luz que é a doutrina de Jesus por Kardec. Muita paz para todos vocês. Agradecemos a Ricardo Carvalho, né, pela brilhante explanação. Agradecemos, né, os nossos patrocinadores que possibilitaram a realização deste evento. Posto Cruzeiro do Sul, Farmácia Rui Barbosa, Café Palmeiras, Roupa Nova, Bahia Vidros, IUR, Instituto de Urologia do Recôncavo, Clínica São Lucas, Max Plast, Max Telha. E agora convidamos o palestrante Ricardo Carvalho para proferir a nossa prece de encerramento. Mestre Jesus, Senhor de nossas horas, dono absoluto de nossos tempos, comandante supremo de nossos pensamentos, agradecemos pela oportunidade de conhecer-te, Mestre, de seguir-te, de beber nas tuas palavras, de sonhar os mesmos sonhos que sonhastes, para que um dia impere na terra a justiça, o amor
a verdade. Senhor Jesus, dono de nossos tempos, acalenta nossa alma, tranquiliza nossas dores, protege-nos de nossos mesmos arroubos, para que possamos, enfim, Senhor, pegar na Tua mão, caminhar ao pôr do sol, ouvir de novo Tuas palavras, admirar o firmamento e ver mais uma vez a alvorada da vida que nos apresenta um céu novo de esperanças, onde todos nós, Senhor, seremos felizes. Que assim seja. E nesse momento, nosso colaborador André vai trazer uma singela lembrança para Ricardo. E assim encerramos nossa primeira noite. Desejamos uma boa noite a todos e esperamos vocês amanhã às 19 horas para o nosso segundo dia do evento. No deserto das incompreensões, o amor de Deus a nos chamar, a nos levantar das lutas humanas e enxugar lágrimas de um mundo afã. Em Damasco, um portal de luz, o inovidável tecelão vai se encantar com a visão celeste, se curvar ante o seu mestre, se ofuscar com a luz amiga e entender a razão da vida, enfim. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas, anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado.